mais importante do que você reconhecer mentiras é você conseguir reconhecer as meias mentiras, porque são estas as meias mentiras que causam o maior prejuízo, porque nas meias mentiras estão as meias verdades, e as meias verdades nos induzem ao erro. Fundamental que você perceba as meias verdades que são ditas o tempo inteiro, porque quase não existe verdade de fato, principalmente na fala dos políticos que escamoteiam a verdade para levar vantagem e capitalizar em cima de possíveis oportunidades que eles identificam naquilo que, em sendo uma meia-verdade, é usado por eles como se fosse verdade absoluta. Antes de eu continuar, por gentileza, dê aqui o seu engajamento, né? E também contribua com essa chavinha mágica aqui, que isso aqui é importante, gente. Me faça feliz usando essa chavinha aqui, ó, João de Sabugosa, tudo junto, sem o tio, tudo minúsculo, @hotmail.com. E lá você faz a minha alegria. Então vamos lá. Dias atrás eu falei a respeito do Requião que, se continuar tentando emplacar, se oportunizando do antipetismo que ainda existe em Curitiba, essa candidatura dele a prefeito, batendo no Lula, ele vai ocupar o mesmo lugar que o Ciro está ocupando na minha vida, que é o lugar daquele que mente, trai, engana para tirar vantagem política. No caso do Ciro, que foi alguém que eu apoiei, que eu votei, que eu fui para o embate para defendê-lo em 2018, por acreditar nele, no potencial dele, na inteligência, na competência dele. E quando ele foi para Paris, muita gente ficou batendo nele desde ali. Eu ainda o defendi por um tempo. O que acontece com o Ciro? Ele continua sendo o mesmo cara preparado, competente, que conhece o Brasil. Mas a estratégia de atacar o Lula para tentar pegar o voto dos bolsonaristas que perderam o líder é um tipo de meia-verdade que é uma grande de uma mentira. E vamos lá às falas do Requião. Porque o preço do petróleo tá a 3,50 e o barril é vendido a R$80, porque o Lula não fez nada em relação a isso. O Lula não pode fazer nada em relação a isso. Não tem como mudar isso. É uma regra de mercado. São commodities. As commodities, que inclusive dentre as commodities estão os grãos. Ela tem um preço fixado internacionalmente. Então, desde que levaram as ações da Petrobras lá para Nova York, a Bolsa de Nova York, Fernando Henrique, desde então nós perdemos este poder de definir preço do barril do petróleo na base, porque o preço do barril do petróleo é regulado internacionalmente. Para mudar isso, a gente precisa ter um Congresso Nacional que feche com o governo, um Senado Federal que feche com o governo. E nós não temos nem Congresso e nem Senado. No Congresso tem o Lira, que não presta, não vale nada, é um inútil. É útil apenas para ser aquilo que ele é, aquela coisa que ele é, um prejuízo, um mal para o Brasil. Tem também, lá no Banco Central, um bolsonarista, que regula a taxa de juros. Então, os acordos que o Lula está fazendo com a direita é uma verdade. Nós gostaríamos que ele fechasse com a esquerda. E ele está fechando com a direita. E ele está colocando ministros da direita. E ele está apoiando candidatos a prefeitos nas cidades da direita. Isso é fato, é verdade. Mas se eu sair por aí atacando o Lula por conta disso, sabendo que ele precisa de apoio político para governar e que sem esses acordos ele não governa, eu estou sendo desonesto, ainda que eu fale a verdade. Entende? Aí entra essa questão da meia-verdade. Falou a verdade? Sim. Criticou Lula por uma razão real, por um fato? Sim. Mas e a necessidade de governabilidade? Sobre isso não se fala. Então, uma pessoa que não conhece nada de política até pode falar uma asneira dessa. Nós que sabemos do esforço do governo para tentar governar um país aparelhado pela extrema-direita, não podemos retirar o apoio ao presidente porque ele está buscando trazer para o nosso lado gente da direita moderada que pelo menos consegue dialogar com a gente para garantir governabilidade. Então, existe o fato de que está sendo fechado acordos com a direita e existe também a realidade de que isso é necessário para garantir governabilidade. Então qualquer um que fale mal do Lula por conta dos acordos com a direita faz isso de má fé, a menos que seja alguém ignorante.